Os Especialistas em Condomínio, um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Medina, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os Especialistas em Condomínio vai começar agora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos de volta com o nosso encontro, né? Os especialistas em condomínio. Meu nome é Sérgio Andrade e a nossa equipe é formada pelo engenheiro Leonardo Medina e Dr. Alexandre Sobral. Nos unimos há um bom tempo para promover, né, reuniões com o objetivo de disseminar conhecimento, né, e buscar novos conhecimentos todos e poder contribuir, né, para uma melhor gestão de condomínio. Então, hoje, na semana passada eu não pude participar, mas os nossos amigos participaram, né, o Leonardo Medina e o Alexandre Sobral. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao que foi discutido na semana passada. Na semana passada nós tivemos os esclarecimentos, né? Estou aqui com meu amigo Leonardo Medina. Grande abraço, amigo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo em paz. Então, hoje nós vamos dar sequência às respostas que não puderam ser respondidas no programa anterior, sobre a nova norma brasileira, a BNT, a 16747, que trata sobre a inspeção predial e dá diretrizes sobre, com terminologia, etc., sobre a inspeção condominial, né? Inspeção predial e condominial. E hoje nós vamos dar sequência, já que nós temos uma norma, né, tão importante, uma diretriz, finalmente uma diretriz, para que a gente possa fazer uma manutenção mais responsiva, uma manutenção mais apropriada para os condomínios, seguindo a diretriz, seguindo o que ela prevê. Né? Eu estava dando uma olhada, são vários documentos, né, que devem ser analisados na norma, desde manual de uso, né, projetos executivos, licenças ambientais, né, atestado de brigada de incêndio, são vários os pontos que são exigidos pela norma. E que se o condomínio cumprir tudo isso, né, ou o prédio em si, né, cumprir tudo isso, está em boa saúde. Não é isso, Leonardo? Uma boa tarde. É isso aí. Uma boa tarde para você, meu amigo Sérgio. Uma boa tarde para o nosso amigo Alexandre Sobral, que está nos prestigiando aí de longe. E uma boa tarde aos nossos amigos que estão entrando agora. É um prazer tê-los aqui com a gente. Na verdade, a norma... Está me escutando bem, Sérgio? Estou me escutando bem, tranquilo. Na verdade, a norma, ela está sendo um grande divisor de águas para a gente da área da engenharia. Por quê? Porque até então não existia nenhuma norma de inspeção predial. Né? Cada profissional fazia do jeito que achava que deveria ser feito. Então, isso era um grande complicador. Por quê? Porque, às vezes, os síndicos se perguntavam, puxa, por que esse trabalho desse profissional custa X e aquele custa Y? Justamente por essa questão de profissionais que têm mais experiência na área, né, que são especialistas na área, já trabalham há mais de 15, 20 anos aí, já têm uma bagagem, já sabem como enxergar os sistemas estruturais, já sabem como elaborar uma inspeção predial mais completa, né? E a gente via no mercado profissionais que entregavam, às vezes, 3, 4 páginas de inspeção predial. Então, isso era muito complicado, porque a gente sabe, Sérgio, que 3, 4 páginas não corresponde à realidade, né, de uma inspeção predial
profunda, né? Então, isso era complicado, porque se encontrava profissionais que, vamos fazer uma brincadeira aqui, ele cobrava um cifrão, e você tinha profissionais que cobravam 3, 4 cifrões. E aí, claro que o síndico, né, as pessoas ficavam assim, poxa, mas por que aquele cobra um cifrão e ele está cobrando 3? Então, justamente por causa disso, porque não existia um parâmetro, entendeu, Sérgio? A norma, ela demorou 7 anos, essa norma, a 16747, ela demorou 7 anos para ficar pronta. Então, você veja que foi um momento de grande estudo, de participação de vários profissionais, para poder elaborar um documento próximo da realidade. Claro, né, que a gente vê neste documento possibilidades de melhoria, mas isso é já uma segunda etapa, né? Quando for fazer novamente a atualização da norma, aí sim, aí nós profissionais que vamos participar dessas discussões, vamos levar essas melhorias, né, para dentro do comitê, para que eles possam fazer a correção do texto com essas melhorias. Mas o mais importante disso tudo, Sérgio, é a conquista da chegada dessa norma. Mesmo que ela tenha algumas falhas, mesmo que ela foi omissa em algumas situações, mas eu acho que é uma grande conquista para nós profissionais e para a área condominial. Porque hoje a área condominial ela pode exigir que seja realizada a inspeção predial em cima de uma norma, né? E aqui eu quero lembrar, né, Sérgio, lembrar aos nossos ouvintes, aí, nossos participantes, que a norma técnica ela não é uma lei, ela não é uma lei, mas ela, pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 8º, ela diz que qualquer produto ou serviço ele só pode ser colocado no mercado se tiver, né, a execução feita baseada em normas técnicas. Então, a partir do Código de Defesa do Consumidor, a norma técnica ela cria uma força de lei. Então, eu acho que isso foi muito importante, né, torna a frisar, por mais erros que possam ter tido nessa norma, omissões, mas eu acho que foi fundamental ela aparecer, mostrar a sua cara, para a gente poder colocar o mercado de forma igualitária, coisa que até então a gente não tinha essa situação. Você disse uma particularidade muito interessante, porque eu posso contar um caso em que, quando eu recebi o prédio, né, na verdade o condomínio, era um prédio recém-inaugurado, recém-entregue, a minha preocupação inicial foi contratar um perito, né? E para isso eu recebi várias propostas, até porque a consultora informava que o prédio estava pronto, né? E estava com a BITS, né? A BITS é importante em razão dos órgãos e você só pode morar se tiver o BITS, né? Mas as não conformidades, né, que você só vai detectar fazendo uma inspeção, muitas vezes o ABITS foi emitido sem ter observado alguns detalhes, né, que são muito importantes. Somente a questão de acabamento, etc. E a questão estrutural. E aí você falou um ponto interessante, porque eu recebi propostas de 3 páginas. Propostas de 2 páginas. E propostas muito mais consolidadas, de 20 páginas, né, muito mais detalhadas. Por ali a gente via que existia na verdade, as pessoas estavam bem desorientadas, né? Ou seja, colocavam o que queria no papel. Não tinha uma referência. Tanto o síndico para contratar não tinha, e quem tinha conhecimento colocava o que queria. Bom, eu contratei, na verdade, aquele relatório maior, que tinha uma quantidade de páginas maior, porque me detalhava mais. E fiquei muito satisfeito com o serviço, né, que foi feito. E, na época, o dono da consultora, que nós tivemos uma reunião com ele para apresentar o relatório para poder receber o prédio, né,
ele ficou muito surpreso, né? E queria, inclusive, desqualificar o relatório, dizendo que era um exagero. E depois de tudo, ele percebeu que, eu disse a ele, na ocasião, disse, olha, nós estamos ali ajudando, nós estamos contribuindo para os seus futuros projetos, para que você não caminhe novamente por dessa forma. Não que o prédio tinha problemas estruturais, não que o prédio estava, né, numa situação crítica, não, mas tinha detalhes de final de obra que ele não tinha observado, nem a equipe dele tinha observado, e foi entregue, né, a repique de sino, né, e batuque de tambor. Então, foi um momento muito interessante, esse relatório está guardado até hoje. E muito positivo ele, né, de uma empresa chamada Gerencial, viu? Não sei se você conhece. Né? Uma empresa gerencial que fez um trabalho muito bom. Um preço muito bom e o trabalho foi excelente. Então, nós recebemos o prédio dessa forma e foi feito um acordo com a construtora para que a gente corrigisse os problemas dentro de um cronograma que foi cumprido. Então, isso é importante. Então, o que eu vejo aqui na nossa mão, nessa norma a 16747? Primeiro, eu fui ver os anexos, né, na parte documental a ser analisada. E achei interessante, porque você tem vários itens, documentos administrativos e técnicos, está lá. E eu aconselho, inclusive, a quem nos ouve, né, os nossos amigos, né, que imprime essa norma, né, e dê uma olhada na documentação que ela exige, o que ela coloca como referência, até para fazer um checklist dentro do seu condomínio e ver se ele está adequado ao que prevê a norma. Como por exemplo, eu posso dizer aqui, tem aqui, certificado de teste dos equipamentos de combate a incêndio. A norma pede isso. Livro de ocorrência da central de alarmes. Certificado de desratização e desinsectização, ou seja, de detetizar, né? A ação de detetizar. Plano de manutenção e operações de controle, que é o PMOC, né? Avaliação de rede de distribuição de interna de gás. Então, são vários itens, não vou citar todos eles aqui, que é um grande referencial para que você faça uma manutenção no condomínio ou cuide da sua estrutura de maneira coerente em razão dos estudos que já foram feitos. E nos dá um norte. Isso é um norte. Então, quando a gente pedir um orçamento para fazer uma inspeção, né, quem vier a fazer, tem que seguir a norma. Então, muito importante isso, o Leonardo. De fundamental importância para a gente. A norma, como eu falei para você, ela foi muito bem-vinda, demorou 7 anos para ser publicada, porque o trabalho foi árduo do comitê. E só para você ter uma ideia, você falou no início, a norma, para você poder trabalhar nessa norma técnica, você precisa ir para as referências normativas. E dentro das referências normativas dessa norma, ela pede a observação a mais 11 normas técnicas. Então, não é só pegar esse papel aqui de norma, essas 20 páginas aqui mais ou menos, para você realizar o trabalho em cima de 20 páginas. Não. Ela pede, na referência normativa dela, a observação de mais 11 normas. E uma dessas normas que a referência fala é a norma de desempenho das edificações. As normas de desempenho das edificações, ela é dividida em 6 partes. Sim. Somando essas 6 partes, isso representa nada mais, nada menos que 288 páginas só dessa norma de desempenho. As outras têm também suas 20 e poucas páginas, 30 e poucas páginas. Então, quando você for colocar isso na ponta do lápis, são quase 500 páginas de norma que você precisa ler para você poder desempenhar o trabalho de inspeção predial. Entendeu? Então, esse é um grau de dificuldade maior agora. Porque você tem que olhar para
para aquela edificação, observando a questão do desempenho dela. Como é que está o desempenho daquela edificação? Eu quero aqui deixar um abraço aqui ao meu colega, controlador, Pedro. Aos nossos ouvintes aí. Ele acabou de entrar. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Você nos honra muito com a sua participação. É um grande perito lá do Rio de Janeiro, é um colega, né, de profissão e de trabalho de perícias. Ele é uma referência no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. E os demais aqui também entrou aqui, o Opus. A Andréia também está presente, né? Um abraço para ela. Muito obrigado pela sua participação. Sempre nos abrilhantando com a sua participação. Estou aqui, Dionísio. São muitas pessoas participando aqui. Tá certo, Pedro. Obrigado. O Pedro então, aí. dando continuidade, então, hoje você tem que ter um olhar muito crítico na questão do desempenho das edificações. Então, você tem que saber se os sistemas eles estão realmente desempenhando o seu papel. E, para isso, você tem que entender o que a norma de desempenho pede. Então, realmente ficou assim, mais complexo fazer uma inspeção predial. Não é aquela coisa fácil que só tirar retrato, como a gente via. A gente viu um documento cheio de retrato e não expressava a realidade, de fato, do que estava acontecendo. Ali, qualquer um poderia fazer um trabalho desse. Era só ir tirando retrato das coisas que estavam feias, e você tirando retrato e colocava no papel. Na verdade, a norma hoje ela não quer isso. Ela quer saber como está o desempenho dela, da identificação. Então, isso é uma questão mais complexa, mais profunda, né? Tem aqui um item da norma, que ela fala aqui, eu estou com a norma na mão aqui, tá, gente? Porque são muitas observações que eu escrevi na norma, para não me perder aqui. Na parte, ou seja, só para você ver a complexidade, na parte de metodologia, ele quer que você, além de que você explique, quais foram as possíveis causas daquelas falhas. Então, quer dizer, o profissional que for realizar esse trabalho, ele tem que ter um entendimento das manifestações patológicas. Aquelas manifestações patológicas que são desenvolvidas pelo mau funcionamento, pelo mau desempenho do sistema de identificação. Né? Então, é uma situação que se aprofundou mais, entendeu, Sérgio? Não é mais aquilo simples que se fazia antigamente, né? Tem algumas perguntas que foram realizadas na semana passada, Léo, e que ficaram de ser respondidas, né? Não sei se você tem isso anotado aí. Algumas dúvidas de alguns ouvintes. Não consegui anotar. Não sou tão hábil assim na live para poder fazer a live e escrever ao mesmo tempo. Não tem problema. De qualquer sorte, né, os participantes que estão conosco hoje, se quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com relação à norma, nova norma, fique à vontade. Pode perguntar. Ok? Que estamos aqui para responder. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você, Léo, com relação a essa norma. Bom, ela foi, a primeira edição foi dia 21/5, então, agora em maio, muito recente. Norma que saiu do forno agora, né? Depois de 7 anos. Como é que fica o condomínio com relação a isso? Né? Isso se refere ao trabalho dos profissionais, né, que terão que seguir essa norma, porque ela pede aqui, eu estou vendo a documentação a ser analisada, uma série de documentos. São muitos documentos, relatórios e relatórios, né, que são gerados. Né? Isso tem força de lei? Como é que o síndico, né, vê isso aqui? De que forma ele pode cumprir isso aqui? Qual é a obrigatoriedade dele de conseguir isso aqui? Então, as documentações que você já mencionou há um instante atrás, essas documentações são as documentações mínimas. O que a norma colocou aqui são as documentações mínimas. Por trás disso, ainda tem muito mais outras coisas.
Só para você ter uma ideia, ô Sérgio, quando a gente realizava esse trabalho, antes da norma, a gente passava para os clientes, para os síndicos, a gente passava 4 páginas de formato A4 de documentações que a gente pedia e que deveria o condomínio ter no seu arquivo, nos seus arquivos. Agora, com essa situação aqui, isso vai se somar essas 4 páginas que a gente já pedia anteriormente. Claro que tem algumas coisas aqui que a gente já pedia, mas muitas coisas aqui vão se somar ao conjunto de rol de documentações que a gente pedia. Por que é importante a gente ter esse conjunto? Esse conjunto de documentos? Porque a gente já começa a entender quem é o paciente. Uma coisa é você entrar para fazer uma inspeção predial sem documento nenhum. O prédio está sem documento nenhum. E olha, isso é muito comum. É muito comum. Verdade. Às vezes nem projeto, às vezes o condomínio tem. Então, é muito comum essa situação. Então, isso dificulta mais o nosso trabalho, né? Faz com que a gente tenha que se desdobrar mais para poder enxergar, pesquisar certas situações, entendeu? E às vezes às escuras, sem projeto nenhum. Então, por isso que é importante. Nós temos uma pergunta aqui, aproveitando, né? Opusales de Engenharia. Ele fala, a normativa não definida, não delimita a obrigatoriedade por unidades privativas. Como podemos lidar com essa situação em condomínio, levando em consideração a dificuldade de entrar em todas as unidades? Obrigado pela sua pergunta. Essa sua pergunta é muito importante e é muito interessante ela. O que acontece? Quando existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do estado de Sergipe, tá? No estado de Sergipe tem uma lei, tem 2 leis, uma municipal e uma estadual. E essas leis, elas pedem que você ateste a questão da solidez e segurança do empreendimento. Então, nesse caso específico das leis, para eu poder atestar a solidez do empreendimento, eu tenho que entrar nos apartamentos. Não tem como eu atestar a solidez do empreendimento só olhando para ele pelo lado de fora e ponto final. Não tem condições de fazer isso. Então, eu acho que essa postura, no caso dessas leis aqui no estado de Sergipe, eu acho que o profissional tem que mostrar essa situação de ter que entrar nos apartamentos, justamente para ele poder testar a segurança e a solidez. Isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Toda vez que a gente é convidado, eu sempre falo, olha, a lei pede para testar a solidez e a segurança do empreendimento. Eu não posso fazer isso se não entrar no apartamento. E eu já deixei de fazer serviço justamente porque não me deixaram entrar nos apartamentos. Então, eu não vou colocar o meu registro do CREA, o meu nome atestando uma coisa que eu não vi. Tá? Naqueles estados, naqueles municípios que não têm leis, tem uma coisa muito interessante. A gente vai para a norma de concreto armado, a 6118, de 2014, que ela fala que a cada 2 anos você tem que fazer uma inspeção em todas as estruturas do prédio. Então, como eu falei no início, como a norma ela tem força de lei, essa informação tem que ser levada para o síndico. Falar para ele que a norma preconiza isso. Você tem que olhar como é que está a estrutura do prédio a cada 2 anos. E isso ser acoplado ao trabalho de inspeção predial. Tá? Então, é um desses quesitos, tá? Que eu acho que é importante relacionar. Eu acho que a gente tem, nós profissionais, nós temos sempre que a gente conversar com o cliente, ou o síndico, ou com qualquer cliente, a gente tem que sempre se posicionar diante o que a norma pede, o que a norma exige, para mostrar para esses clientes a importância de se fazer a coisa certa. Porque às vezes chega um profissional lá, fala que tem que fazer aquilo ali, mas ele não está pautado em lei, em norma, em nada. Ele fala, às vezes, pelo bel prazer dele. E quando a gente chega para o cliente e fala que existe lei, que existe norma, a coisa fica mais clara. Olha, o participante aqui, né, um amigo aqui da engenharia,
Opsápolis Engenharia, ele fala, em Porto Alegre, a legalidade, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Em Porto Alegre, a legislação é semelhante, porém, há casos em que unidades estão com acesso restrito, imóveis em espólio, por exemplo, ou unidades onde há conflito entre 5 condomínios. Veja, é uma situação, eu quero complementar, que a gente tem que entender o seguinte, existem os condomínios horizontais, né, e os condomínios verticais. Quando a gente trata de condomínios horizontais, a gente tem as unidades são separadas fisicamente, né? Estão no ambiente, no mesmo espaço, mas são separadas fisicamente. Mas se tratando do condomínio vertical, a unidade faz parte da estrutura física do prédio. Então ela não pode ser, não pode se deixar de fazer uma inspeção, até porque se alguém naquela unidade demolir um pilar sem ninguém saber, está numa construção, está um barulho lá, não foi comunicado ao síndico que ele está executando, mas ele está derrubando um pilar da unidade que faz parte da estrutura. Todo o prédio pode vir abaixo, a depender da situação que ele esteja fazendo lá. A gente vê várias fotos, várias situações em que isso pode acontecer. Então, se o condomínio, né, se o proprietário não permite que isso faça, o síndico tem a prerrogativa. Ele tem a abrir para que essa inspeção seja feita. Porque na verdade, é a segurança de todos, é uma estrutura só. Claro que essa é a pior situação, né? Uma situação em que você vai acionar a justiça para que você tenha o direito a fazer uma inspeção interna, em razão da maioria, em razão da segurança de todos. Mas não se pode deixar de fazer. Nós vimos algumas situações de acidentes, né, que a gente viu recentemente, naquele prédio que desabou, que mexeu na estrutura embaixo e todo o prédio cedeu. Isso pode acontecer numa parte, na estrutura do meio do prédio, na parte de cima, em qualquer ponto, né, e que o proprietário não deixou. Ele tem que entender que ele está morando em condomínio e aquela unidade faz parte da estrutura física total. Não é isso, Léo? É isso, exatamente isso. Já aconteceu casos comigo que a gente teve que conversar com o síndico para ele fazer o pedido via judicial. Tem que fazer, tem que entrar. Eu sei que às vezes os casos são meio complicados, mas a gente sempre trabalha com uma margem de assertiva de 95%. Então, 5% sempre vai entrar nesses casos, entendeu? Então, esses casos aí, a gente realmente conversa com o síndico para que ele... Nesse caso, se por acaso a coisa for demorar pela justiça, o encaminhamento pela justiça for demorado, a gente faz entrega um relatório informando quais as unidades que não foram e coloca lá nesse documento que está sendo feito o pedido judicial, né, a gente incorpora isso no documento e informa que assim que a justiça liberar a entrada, a gente vai e entra e depois a gente complementa o laudo anterior com essas informações desses outros apartamentos que a gente está entrando. E é assim que a gente toma as devidas providências dentro desse aspecto, entendeu? Então, eu sei que é difícil, mas a gente tem que trabalhar assim, dentro dessa forma. Foi a melhor forma que a gente encontrou para trabalhar. A gente fala daqueles que nós vimos, todo aquele rol de apartamento que nós observamos, e a gente deixa em aberto aqueles que ainda estamos aguardando a entrada pela justiça. E depois a gente complementa o laudo. Tá? Eu quero deixar aqui um abraço para o Alexandre da VL, nosso grande amigo Alexandre. O Adailson também está aí. Sempre prestigiando a gente. Adailson, o nosso correspondente, quando eu passo para ele. Do Lucas, também aqui participando. Gildeon,
O outro Lucas aqui também entrou, o Matheus, o meu amigo, grande amigo e padrinho, Hélio Ribeiro, lá da Vale. Grande Hélio. A Fábia também está aqui. Oi, Fábia, é um grande prazer ter você aqui também. Ou seja, temos muitos amigos aqui nos prestigiando e muito nos honrando aqui com a presença deles aí. Obrigado. O Adailson colocou aqui as assessorias técnicas que se posicionar de forma antecipada aos síndicos ou aos seus clientes com relação às questões que envolvem a inspeção, os laudos e as avaliações. Quer dizer, é verdade isso. Uma boa assessoria, né, permite você verificar as não conformidades, né, e se antecipar a problemas futuros. Então é importante que se tenha esse apoio da assessoria. A assessoria não é custo, assessoria é investimento. Eu sempre penso dessa forma. Você pegar um bom profissional para te orientar e te mostrar qual o melhor caminho a tomar, para que você se antecipe a um problema maior, isso é importantíssimo, né? Eu acho que assim, a gente tem muitos amigos, muitos colegas, né, e síndicos, né, que se preocupam apenas com festa do condomínio. E esquece da saúde do condomínio, né, da estrutura do condomínio. Deixa isso para um outro momento. E a gente tem que fazer o contrário. Primeiro a gente tem que cuidar do corpo, né, fazer seu exercício, fazendo um paralelo ao corpo humano, né, fazendo exercício, cuidando da saúde, se alimentando bem, né, para depois você fazer festa, para depois você aproveitar. Não adianta você fazer festa em condomínio e esquecer a estrutura do condomínio. Esquecer o que há de mais importante, esquecer a questão dos elevadores, a questão do fornecimento de água, se está de acordo, se as bombas estão funcionando, né? Se os alvarás estão de acordo, se a parte de combate a incêndio está ok. Então, isso é essencial. Isso trata-se de preservar vidas, né? Então, a norma veio para, ao meu ver, veio para balizar tudo isso, veio para auxiliar, né, que tudo isso possa ser inspecionado e orientado como fazer. Não é isso, Léo? Não, é orientar. E outra coisa, o olhar é um olhar sistêmico, né? Então, quando existe aquelas referências normativas, desculpe, quando existem aquelas referências normativas, então você tem que olhar um olhar holístico para todos os sistemas prediais. É como eu falei, deixou de ser uma coisa simples para agora realmente ser uma coisa bem mais profissional. Inclusive até observar essa questão de serviços que estão sendo feitos dentro do condomínio. Por exemplo, às vezes as pessoas vão entrar na casa de bomba da piscina, aí às vezes é um espaço confinado. Então o engenheiro, o profissional, o arquiteto, ele tem que ter essa habilidade de olhar a coisa de forma sistêmica e falar assim, perguntar para o síndico, olha, você está entrando aqui nessa casa de piscina aqui, na casa de bomba de piscina, isso aqui é um espaço confinado, você tá entrando aqui e está seguindo a norma NR33? Como é que você faz isso? Ah, não, eu coloco um funcionário meu aqui do condomínio, ele que entra aí. Gente, não pode ser assim. Então, cabe a gente, que for fazer inspeção predial, olhar isso tudo e depois, quando a gente observar essas ausências de procedimento técnico, a gente orientar o síndico para ele buscar uma assessoria técnica de um profissional de uma empresa na área de segurança do trabalho, para chegar e mostrar como é que tem que ser realizado aquele serviço, entendeu? Então, assim, hoje a norma mostra que a gente tem que ter um olhar sistêmico, um olhar holístico para todos os sistemas de edificação. E a gente assessorar o síndico nesse momento. Porque, por exemplo, eu escutei de um síndico essa semana me dizendo o seguinte, ele é síndico há 2 anos, o condomínio dele tem 2 anos de vida. Ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu estou maluco aqui com tanta coisa que tem para fazer, porque ninguém nunca chegou para mim para dizer o que eu preciso fazer. São muitas documentações, são muitas coisas, a gente não sabe o que tem que ser feito. Às vezes a gente até se passa em diversas situações, não é porque a gente é desleixado, entendeu? Não é isso, é porque a gente desconhece. Então, por isso da assessoria técnica, entendeu? Para poder ajudar a esses síndicos a mostrar os caminhos. E a inspeção predial, ela vai ter um papel muito importante nessa situação, de mostrar para ele que ele precisa de uma assessoria técnica.
não precisa ser só de assessoria técnica, Concordo. só numa área, mas em diversas áreas, na parte de segurança do trabalho, na parte de algum tipo de logística dentro do prédio, entendeu? Por exemplo, tem prédio que tem subestação dentro. E você entrar numa subestação, Exatamente. tem todo um processo para entrar na subestação. Então, assim, então por isso que precisa realmente os síndicos começarem a utilizar a inspeção predial como ferramenta positiva para que eles comecem a abrir os olhos e observarem que realmente precisa ter uma assessoria técnica do lado, ajudando eles a conduzir esse processo, não só de manter o prédio, né, dentro da manutenção predial, mas de estar o dia a dia ali, orientando, ajudando, tirando dúvidas, que nem o jurídico. O jurídico não faz esse papel. E se ele tiver um problema e não liga para o departamento jurídico para tirar uma dúvida, é esse papel que ele tem que fazer na parte técnica. Tem que ter uma assessoria. Eu complemento, inclusive, Léo, informando o seguinte: muitos síndicos, né, síndicos de primeira viagem, síndicos que assumiram condomínio porque não tinha alternativa, não tinha ninguém que pudesse assumir, e que se assusta dizendo que não sabe o que fazer primeiro, né? Ele procura uma formação. Primeiro, ele procura uma formação, um curso, né? Até mesmo curso de síndicos profissional ou um curso específico na área de sindicância, para que ele entenda o que é cada área, como cuidar de cada área, né? Para você ver a parte contábil, para você ver a parte de manutenção, para você ver a parte de RH, de recursos humanos, né? Para você entender da parte de segurança, né? Um mapa de risco, como é que faz para determinar justamente o que você falou, as áreas, né? Que está definido como é que se entra ali, quais os EPIs que devem ser utilizados, quais são as obrigações legais que um condomínio tem que fazer, quais são os requisitos necessários para a função de porteiro, de ASG. Então, ele tem que aprender isso se preparando, porque com o curso, na verdade, ele vai tomar um conhecimento maior e perceber a necessidade de contratar uma assessoria, né, de engenharia, de inspeção, para fazer o trabalho. Por quê? O que acontece? Se ele não tem esse conhecimento, se ele não tem a noção, tudo para ele é caro. Tudo para ele é caro. E muitas vezes, em razão dos moradores, né, vamos fazer um investimento nessa área para fazer uma área de lazer. Enquanto isso, ele está com problema na parte de alarme de incêndio, os extintores estão vencidos, a caixa de gordura não foi feita limpeza, a caixa d'água não foi feita a manutenção devida, o gerador dele não funciona, ele não sabe, ou não abasteceu, ou a bateria está descarregada quando tiver, então o elevador está com problema. Então, veja, a falta de conhecimento, como você disse, sistemático, né, sistêmico, na verdade, cria uma grande barreira para ele, para que ele possa entender o que é realmente necessário de fazer. E aí o ouvinte aqui, falando treinamento de consultoria, falando plano de ação utilizado, metodologias antes de iniciar a determinada atividade. Então, é preciso capacitação, é preciso ele se capacitar. Ele assumiu como síndico, procura uma empresa desse treinamento e faz uma capacitação simples para entender como é que funciona primeiro, né? Para entender o que ele tem que fazer, quais são as prioridades que ele tem que atender nos condomínios, ou no condomínio que ele está. Do contrário, ele vai ficar realmente perdido. Ele vai ficar perdido. Então, voltando aqui à norma, né, ela é uma referência, né, para todo profissional que trabalha na área de engenharia e for fazer inspeção, seguir e o próprio síndico, tomando conhecimento, cobrar isso aqui. Cobrar os requisitos da norma, não é isso? Exatamente. Uma outra coisa que eu queria complementar aqui, aquele colega acho que é Opus Engenharia, eu não estou vendo agora aqui, que ele perguntou sobre a questão de entrar nos apartamentos, não é isso? Isso. Da necessidade de entrar nos apartamentos que não deixam. Eu falei das leis municipais, falei da norma de concreto armado, e tem esta norma de inspeção predial, ela pede aqui que você observe a segurança estrutural. Então, a própria norma, de forma implícita,
ela fala aqui que você tem que informar como é que está a segurança estrutural do empreendimento. Então, como é que eu posso olhar a segurança, verificar a segurança estrutural do empreendimento se eu não entrar nos apartamentos? Então, aqui os pilares passam por dentro do apartamento, não é isso? Todos os pilares passam por dentro do apartamento. As vigas dos pilares estão exatamente. inseridas então, ali. Exatamente. Então, a norma aqui, de forma implícita, ela coloca essa necessidade de você entrar nos apartamentos. Então, é mais uma justificativa para dar para o síndico, para dar para o cliente. Olha, a norma exige segurança, que eu observe segurança estrutural. Como é que eu vou olhar se eu não entrar nos apartamentos? Então, isso é muito importante, entendeu? Ser observado. E é mais um argumento que tem que se colocar para o cliente. É por isso que eu falo para os amigos, colegas engenheiros e arquitetos. Vocês precisam ter argumentos técnicos para poderem conversar com seus clientes. E o argumento técnico é que vai dar embasamento no seu trabalho, vai fortalecer a forma do seu trabalho e vai mostrar que você entende do assunto. Então, está aqui. Ah, mas o síndico falou que não é para entrar nos apartamentos. Então, eu não tenho condições de atestar a segurança do prédio. Não tem como. Entendeu? Da mesma forma que uma coisa interessante aqui, o Sérgio, que ele fala sobre a questão de você observar, avaliar a manutenção e o uso da edificação. Olha só, a questão da manutenção. A manutenção ela é preconizada em cima de uma norma técnica, a 5674. Então, a gente sabe no dia a dia que às vezes as manutenções elas são renegadas. Né? Tem condomínio que chega para mim e fala assim, ah, não, Leonardo, eu estou fazendo a manutenção conforme está lá no manual do síndico. Aí eu falo, mas a norma exige responsável técnico para essa manutenção. Quem é responsável técnico? A norma exige várias situações, vários procedimentos. Não é só lá trocar a lâmpada a cada 3 meses. Tem vários procedimentos técnicos que a norma exige. E você está fazendo isso em cima da norma técnica? Cadê? Cadê o prontuário do edifício, do condomínio? Cadê as determinações que a norma exige? Então, não adianta pegar o manual de uso e operação e ficar trocando, ficar limpando, ficar lubrificando. Isso tem que ser acompanhado por um profissional. A norma é bem clara com relação a isso. Entendeu, Sérgio? E aí, o que acontece? Ó, tem um comentário aqui do nosso amigo falando o seguinte, de treinamentos e consultorias. Infelizmente, Leonardo, sabe que em algumas situações acham que seguir esses procedimentos é uma perda de tempo ou simplesmente frescura, desculpa a palavra. Veja só, amigo, as pessoas que têm esse pensamento, que exprimem, né, dessa forma, se expressam dessa forma, na verdade, elas não têm o conhecimento do que é necessário e do que não é necessário. Essas pessoas, o síndico tem que esclarecer. Se ela não quiser esclarecimento, não perca tempo com isso. Mas vá buscar o esclarecimento devido, porque o síndico, sim, tem a responsabilidade de fazer o que é melhor para todos, para o bem-estar de todos, né? Se alguém acha que é frescura, né? Então ele que demonstra através de evidências, ou de alguma norma, de alguma coisa que é irregular, que não é legal, né? Perante o que a norma, né, traz, né? Ou, judicialmente, existe alguma situação que é proibida, alguma coisa. Ele tem que provar. Isso faz parte do dia do síndico, né? Ser chamado de pessoas que não, sabe, de uma pessoa que não está preocupada, ou que faz algo que não agrada a todos. Síndico não é para agradar a todos. Síndico é para fazer seu trabalho conforme está na norma e conforme os aspectos legais. Ponto. A cereja do bolo, que é você, né, agradar aqui, fazer isso aqui no outro, você tem que fazer também, que é o social, que é, na verdade, as relações humanas, né? Isso é necessário, que você ouça as pessoas, né? Mas você tendo argumentação, você tendo embasamento, né, você destrói qualquer argumento. Porque se você é bem assessorado juridicamente, se você é bem assessorado
por um profissional de engenharia, que te dá relatórios, te dá, né, evidências de que isso tem que ser feito e te dá os motivos, ora, você está totalmente assegurado. Agora, há relações pessoais, né, a maneira de tratar as pessoas, de receber as críticas que nós recebemos a todo momento, é você degustar isso e tentar tratar da melhor maneira possível. Não partir para a briga da discussão. Mas você tendo embasamento, né, que te reforce o seu argumento, é o necessário. Exatamente. E aí, Léo? Deixar um abraço aqui para o Lincoln. Vou deixar um abraço aqui pela YW Tamimi, Maíra, minha querida aluna lá da faculdade, o nosso querido amigo Wellington Cruz, o nosso psicólogo e professor, o Tony, engenharia, Igor está aqui, Kainan, Alcides, Gabriel, o nosso Pedro Erlon, nosso amigo Pedro Erlon, Douglas, Luciano, Xavier, ou seja, muita gente aí, amiga, participando, mais uma vez, muito obrigado. Só gente boa, gente que entende do assunto. Isso é muito bom para ajudar a gente nessa live a tirar dúvidas e colocar casos aí, né, do dia a dia, né? Então, o Sérgio, então é interessante que vai ter que se fazer uma avaliação sobre a manutenção. Então, a avaliação sobre a manutenção é verificar se atende à norma 5674, sim ou não. Então, essa é a avaliação. Tá? Inclusive, como documento de referência, ela é citada lá na frente. Lá no início da norma, ela é citada. Então, que você tem que olhar para a manutenção, olhando sob a ótica da manutenção predial, que é a 5674. E depois tem uma outra situação interessante, que é a verificação do uso. Manutenção e uso da edificação. Essa questão de uso é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas se passam às vezes, né? Então, por exemplo, tem uma questão interessante, que isso influencia em prédios verticais, né? Isso não influencia em prédios horizontais, mas em prédios verticais isso tem uma importância muito grande, que é a questão do uso, da modificação do uso. Vou dar um exemplo prático. Uma certa ocasião, nós entramos num apartamento e numa conta rápida, nós encontramos quase 1 tonelada de peso adicional sobre a forma de um aquário. Então, Nossa. o que acontece? Então, isso não pode existir. O apartamento ele não foi concebido para ter um aquário de 1 tonelada na sala. Né? Da mesma forma de você pegar um quarto e fazer de um quarto uma biblioteca. Então, esses cuidados tem que ter atenção sobre isso, porque qualquer problema que acontecer no apartamento, estruturalmente, isso está fora de garantia, você perde a garantia. Então, se houver algum problema, alguma deformação na estrutura, você perde a garantia, porque você mudou o uso. O apartamento ele não foi projetado para ter aquário. Então, isso é importante frisar, porque a norma também vai exigir que se olhe com relação à utilização, como você está usando a estrutura do prédio, as unidades privativas, como é que elas estão sendo usadas. Será que alguém cortou parede para fazer uma cozinha? Você disse uma coisa muito interessante aí, Léo. Desculpa interromper. Não é só obra, né? Porque aquário não é obra. Então você traz um aquário e enche, você bota 1 tonelada de água, né? Você monta uma biblioteca no seu quarto e traz 1 tonelada de livro. Não foi obra. Mas aí você disse uma coisa correta, quer dizer, a estrutura, né? O cálculo estrutural que foi feito, né, para cada unidade dessa. Qual é o limite de peso? Né? Isso vai afetar o apartamento de baixo e a estrutura toda do prédio? Né? Você imagina você botar 2 toneladas de livro dentro de um apartamento, que a estrutura não foi calculada para isso. Né? Até os pilares, né, todas as vigas, né, a ferragem, não foi calculada para isso. Então, é um risco. Agora, como um síndico fiscalizar isso é um grande desafio.
É o grande desafio. Então, o desafio está na fiscalização no momento da inspeção predial. A inspeção Exatamente. predial vai trazer esse retrato, vai trazer o que está acontecendo. E piso sobre piso também, ó, que o colega aqui colocou. Importantíssima essa observação dele também. O pessoal, às vezes, eleva o nível da varanda para igualar o piso da sala, e aí coloca o piso sobre piso na varanda. Ou seja, tem aqui tá, ele quer contribuir com mais questionamento. Não, você pode entrar em contato aí com a gente pelo Instagram e fazer sua pergunta pelo Instagram depois e a gente responde por lá. Eu sei que esse momento aqui da live realmente é complicado, mas pode fazer a pergunta pelo Instagram dos especialistas que a gente responde, tá? E o especialista em condomínio também tem um e-mail especialistaemcondomínio@gmail.com, que pode ser enviado também. Você pode enviar as várias perguntas que a gente aí vai respondê-las também para o seu e-mail. Então, não fique limitado apenas no Instagram. Os especialistas em condomínio, tudo junto, .com, @gmail.com. Pode enviar. Isso aí. Ok? Aqui a Iebo falou aqui que é a Ana, síndica. Ô, Ana, eu confesso a você que neste momento não estou conseguindo me lembrar de você, porque são muitos clientes. Tá? Mas, de qualquer forma, agradeço a participação, a sua presença, que muito nos honra, né, aqui nesse momento. Qualquer coisa, eu estou no meu WhatsApp, eu estou no meu Instagram ou no Instagram dos especialistas aí. Qualquer um deles aí a gente responde, tá bom? Então, Sérgio, tem então isso. É só verificar, só verificar no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? Isso, Facebook. E poder fazer nosso e-mail, pode mandar também as perguntas que a gente vai responder sem problema. Se não deu para responder nesse programa agora, nesse encontro agora, no próximo a gente pode responder as perguntas que foram feitas na semana, né? Para que todo mundo possa ouvir também. De repente é dúvida de outras pessoas também que têm essa dúvida. Então, assim, não se limite apenas na pergunta nesse momento. Pode mandar a pergunta que a gente responde durante a semana. Esclarece no próximo programa. Mas, Léo, eu queria colocar para você que nós estamos chegando ao final da nossa live e queria que você desse as considerações finais aí para a gente, né, poder contribuir mais com as pessoas aí que nos ouvem. Então, é uma pena porque passa muito rápido, né? O assunto começa a gente se aprofundar no assunto, começa a interagir com vocês que estão participando, e quando a gente vê, já se passou uma hora muito rápido. Então, eu reitero aí, qualquer relacionamento através de questionamentos, perguntas, podem procurar aí o nosso e-mail. Como é que é o nosso e-mail? Especialistas os especialistas em condomínio @gmail.com. É só mandar a pergunta que a gente também. Ou pelo próprio Instagram também a gente também responde. Tá? Então, vocês não vão ficar impedidos ou vão ficar tolhidos de não poderem ter respostas às perguntas que vocês deixaram de fazer aqui. Tá bom? Então, o que eu quero agradecer mais uma vez, a poder participar com vocês aqui, interagir com vocês. O Igor está dando parabéns, obrigado, Igor, poder interagir com vocês aqui. Sempre é muito bom, para a gente a gente se sente muito feliz em poder estar contribuindo, ajudando a todos. Esse é o objetivo do nosso programa de rádio, que nesse momento da pandemia estamos fazendo as lives, né? Para a gente poder substituir o programa de rádio, mas é sempre muito bom, muito importante a gente estar aqui presente com vocês. Quero agradecer a todos, né? E estando tudo justo e perfeito, eu encerro minha participação aqui na live, mas no Instagram e lá no e-mail nós continuamos respondendo a vocês. Participem. Isso, recomendamos que essa é a norma, tá? Ela está disponível já na internet, é só baixar ela, não é muito extensa, e é possível que você possa fazer uma leitura com calma, né? Para entender de maneira mais tranquila. Ok, gente? Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, me informar que na próxima semana estaremos juntos novamente, né? Com mais um encontro,
e que logo assim que tiver a possibilidade, estaremos no nosso programa, que é toda quinta-feira às 17 horas, né? Na Rádio Metrópole, estaremos lá, né, com o nosso amigo Raildo, né? A gente está com muita saudade do programa em si, presencial, né? Porque o nosso amigo também faz parte dos especialistas, né? E mandamos um abraço junto com o Adailson também, o Adailson também, ele participando lá com a gente, né? E a complementar também o Adailson, né, que nos apoia aí, também está junto conosco, né? Tem mais uma pergunta aqui, final, que norma vem a profissionalizar ainda os limites elaborados? Na verdade, é uma os laudos elaborados. Está saindo, está sendo, aqui rapidamente, faltam 5 minutos aqui na minha conta, tá saindo a atualização da norma de perícias e engenharia, tá? Então, a gente acredita que ela venha se somar à parte de inspeção predial também. Mas aí a gente vai precisar ter a certeza disso que a gente está falando, de fato, de direito, quando ela sair. Porque a norma ela é colocada depois para a sociedade poder se pronunciar a respeito dela. Aí, depois disso, vai ser feitas as considerações em cima dessas observações que a sociedade colocou, né? E depois disso sai o texto final. Então, enquanto não sair o texto final, a gente não tem como, apesar de que eu sei que está acontecendo por lá, que de vez em quando eu também participo lá do comitê, mas eu prefiro só me pronunciar a partir do momento que ela realmente sair para a sociedade, essa norma. Tá? Ela está em processo de atualização. Ok, gente, um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus permitir. Cuide-se, né? Cuide-se e vamos vencer esse desafio. Ok? Até a próxima, para o próximo encontro. Então. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os especialistas em condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Petit, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os especialistas em condomínio vai